Olá, meus queridos irmãos e meus amigos que acompanham o nosso canal Espada de Dois Gumes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sempre guiando e abençoando a vida de vocês. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa palavra de Deus, que é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Eu desejo que você esteja bem e que você seja edificado ao ouvir esta palavra. O versículo de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 17, o versículo 11 apenas nós iremos ler e diz o seguinte: E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel vencia, mas quando ele baixava sua mão, vencia Amaleque. Esta palavra, ela fala de uma batalha que aconteceu entre os israelitas e os amalequitas. Logo após Deus realizar o milagre de tirar a água da rocha, quando o povo chegou em Refidim, e ali murmurou, e ali contendeu, a Bíblia nos diz, a partir do versículo 8, aqui deste capítulo 17, que veio Amaleque para guerrear, para batalhar contra o povo de Deus. E Moisés orientou que Josué separasse alguns homens e saíssem para batalhar com Amaleque. Enquanto isso, ele subiria ao cume do outeiro, do pequeno monte que havia ali naquelas redondezas, e estaria ali com a vara de Deus nas suas mãos. Com a mesma vara que ele havia ferido a rocha e dela tinha saído a água, com a mesma vara que ele tinha também aberto o Mar Vermelho, com a vara que ele fez os sinais diante de Faraó quando chegou ali no Egito. A vara que simbolizava o poder de Deus, a presença de Deus, a autoridade e o chamamento de Deus para com Moisés. E é muito interessante porque nós sabemos que os israelitas, eles tinham saído do Egito, eles eram escravos no Egito, então eles não tinham nenhuma preparação para uma batalha. Eles não tinham sido treinados para isso, eles não tinham, acredito eu, que não tinham armamentos, né, para tentar combater aquele povo que eram saqueadores, que já estavam acostumados a andar pelo deserto e ali fazer as suas vítimas. Mas diz a Bíblia que Moisés seguiu a orientação de Deus, por sua vez Josué seguiu a orientação de Moisés, saiu à batalha. Mesmo sem ter o conhecimento necessário, a força necessária, talvez eles não tivessem também uma quantidade de soldados suficiente para contender, para batalhar com Amaleque. A Bíblia não diz a quantidade de homens que saíram para essa batalha, diz apenas que Josué escolheu alguns homens. Mas, na verdade, isso daí era irrelevante. Era irrelevante porque quem estava cuidando daquele povo, desde que saiu do Egito até então, era o Deus da promessa. Era o Deus que tinha prometido que os guiaria até que eles chegassem no lugar que Deus havia preparado para eles, a terra prometida, Canaã. Então, quando nós estamos sob a promessa de Deus, sob a proteção de Deus, a capacitação humana, né, as armas físicas, elas passam a ser irrelevantes, porque quem vai conduzir-nos na batalha, quem vai conduzir-nos em meio às dificuldades que surgirem nas nossas vidas, será o Deus da promessa, aquele que nos chamou. Pois o apóstolo Paulo, ele diz, num certo momento, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais em Deus, para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali saiu Josué para aquela batalha, e foi Moisés, Arão e Hur subiram aquele monte. E ali de cima, eles observavam tudo o que acontecia na batalha. E o mistério ali era que Moisés estivesse com as suas mãos
levantadas para Deus. Ele estava com a vara na mão e as mãos levantadas ao alto, como um sinal de rendição, como um sinal de entrega, de submissão a Deus, como se ele estivesse dizendo: Senhor, nós estamos nessa batalha tão somente porque cremos que tu és o nosso general, que tu és aquele que peleja por nós, pois sabemos que não temos força alguma para vencê-la. E o mistério dessa rendição de mãos levantadas era tão grande que diz aqui o versículo que nós lemos que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia na batalha. Mas nós sabemos que ficar muito tempo de mãos levantadas cansa. Moisés cansou. A Bíblia diz aqui que ele era um homem pesado, suas mãos eram pesadas e tinha momento que ele não mais aguentava, então ele baixava suas mãos. E nesse momento, quem vencia era Amaleque. Então, diz a Bíblia que Arão e Ur tiveram ali uma ideia, trouxeram a pedra, sentaram Moisés naquela pedra e ambos sustentaram as suas mãos, um de cada lado. Arão segurava de um lado, Ur segurava do outro, de maneira que as mãos de Moisés permaneceram levantadas até que o sol se pôs. E diz a Bíblia que Israel prevaleceu, que a vitória foi do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por conta disso, diz a Bíblia que Moisés, ele ergueu um altar ao Senhor e chamou aquele altar de Jeová Nissi, que significa: o Senhor é a nossa bandeira. E Deus disse que riscaria, que apagaria o nome de Amaleque de uma vez sobre a terra. Porque Amaleque foi traiçoeiro. E na verdade Amaleque é um símbolo do próprio adversário de Deus e nosso, né? Que chega de forma sutil no momento que nós estamos menos preparados para uma batalha. Amaleque chegou no deserto, né? Logo após o povo ter vivido momentos de sede, de escassez, de dificuldade e tentou atingir o povo no momento de sua maior fraqueza. Mas o apóstolo Paulo, ele também nos traz uma outra lição em relação à fraqueza. Ele dizia: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus, ele tem as suas estratégias. Se o inimigo é sutil e arma ciladas para tentar destruir, desestabilizar o povo de Deus, nosso Deus, ele é estrategista, ele sabe como nos dar a vitória. Ele usa as nossas fraquezas e através da sua força, ele nos faz vitoriosos. Então Israel estava fraco, tinha acabado de passar por um momento de sede, tinha acabado de saciar sua sede, estava ali se recuperando. Imediatamente vem o inimigo com astúcia, tentando destruir. Mas havia alguém em cima do monte com as mãos levantadas intercedendo. Existem batalhas que nós somos os soldados. Nessa batalha, Josué era soldado, ele e alguns homens. Mas Moisés era o líder. Ele estava sobre o cume do monte. Ele não desceu para pelejar. A sua peleja foi num outro nível, não foi uma peleja física, foi uma peleja de insistência, de confiança, de rendição. Eu me rendo, Israel se rende, todos nós nos rendemos à tua vontade, Senhor. Era isso que Moisés estava dizendo quando estava com as suas mãos levantadas. Ele estava ali intercedendo pelo povo, ele estava ali com a vara de Deus no alto, dizendo que a bandeira do Senhor estava levantada, que a presença do Senhor estava naquele lugar e que se a presença do Senhor estava ali, tudo sairia bem. Lá em Hebreus, no capítulo 12, tem um versículo que eu gosto muito. Diz o seguinte: que nós devemos voltar a levantar as nossas mãos cansadas.
Quantas vezes as nossas mãos têm se cansado, né, diante da batalha? Às vezes a batalha ela não é física, ela é espiritual. E nós precisamos estar com essas mãos levantadas. Para Moisés era uma batalha espiritual. Ele sabia que por trás de Amaleque estava a presença do inimigo que incitou Amaleque a combater contra o povo. Então, enquanto os homens lutavam fisicamente, com as armas físicas, Moisés lutava espiritualmente. Ele, Arão e Hur. Nós somos humanos e como humanos nós nos cansamos muitas vezes. Mas que bom que tinham dois homens corajosos, incentivadores, que naquele momento estavam em total conexão com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, e que bom que eles puderam ajudar Moisés a manter as suas mãos levantadas. Assim, ele conseguiu a vitória. O versículo é em Hebreus, capítulo 12, versículo 12, diz assim: Por isso, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei para vós veredas justas para os vossos pés, para que o coxo não saia do caminho, mas que seja sarado. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Talvez você esteja vivendo momentos de batalha, momentos de peleja, momentos de astúcia do inimigo, tal como Israel viveu naquela batalha com Amaleque. Mas a mensagem de Deus para nós no dia de hoje é: voltemos a levantar as mãos, ainda que cansada. Se está muito cansada e você não consegue mantê-las levantadas sozinha, peça ajuda a alguém que está do seu lado, que lhe ajude na intercessão, que lhe ajude na oração, porque a nossa vitória virá com as nossas mãos levantadas, em sinal de rendição, de adoração. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo: Senhor, Tu estás no controle de tudo. As minhas mãos, elas não podem fazer nada. Elas estão levantadas para Ti. Age por mim, peleja por mim e dá a vitória que eu preciso. Que Deus abençoe a sua vida e eu desejo que, assim como Israel foi vencedor naquela batalha, que você seja mais do que vencedor no Senhor Jesus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e que as suas mãos estejam sempre levantadas para o alto. Amém. Tchau.